Ah, gente, fala sério, né? Já foi uma declaração linda de amor. Ah, mas não tem os compassos certos. Amor é assim, gente. Amor não é passinho certo. Amor não é... Não, amor é isso. É a espontaneidade e dizer, eu te amo. Eu te amo. Então, hoje, eu quero dar parabéns a cada mamãe, a cada filho que está aqui, né? Porque tem uma mãe, com certeza, maravilhosa. E que o Senhor possa realmente continuar te abençoando, continuar fazendo uma grande e linda obra nas nossas vidas como mães. Amém, queridos? Como foi o dia? Foi tudo tranquilo, tudo bem? Todo mundo almoçou gostoso, né? E eu falo que esse dia é o dia não só de lembrar, né, a sua mãe, porque eu falo assim, hoje, eu lembro com tanta frequência da minha mãe, que já foi há mais de 10 anos para Deus, né? Mas eu falo assim, ela é tão presente na minha vida, tão forte. Eu sempre digo que às vezes eu faço algumas coisas que eu falo, nossa, eu fiz igualzinho a minha mãe fez. Igualzinho a minha mãe fazia. Nossa, eu falei exatamente o que ela falava, né? E hoje, além de ser realmente um dia de lembrarmos das nossas mães, mas é um dia especial também de nós pensarmos, refletirmos como nós somos como mães, né? E eu falo assim, eu sempre falo que Deus nos deu uma missão maravilhosa de conduzirmos os nossos filhos para o céu. E esta incumbência está ficando cada vez mais difícil. Nós estamos deparando com um mundo tão conturbado, tão descontrolado, né? Que eu falo assim, o desrespeito é alguma coisa que tomou conta de todas as pessoas, de todas as formas, de todos os corações e mentes, de crianças e adultos, né? Hoje nós temos deparado com famílias tão desestruturadas, com tanto desequilíbrio emocional, né? A gente olha e vê assim, pais sem autoridade, sem honra, sem respeito dos filhos, filhos no total controle, manipulando e ditando regras na vida de seus pais. É ou não é, gente? Nosso mundo está virando de ponta cabeça. E os pais, você enxerga assim, pais adoecidos e sem maturidade, acham que em defesa dos filhos, eles podem desconstruir toda a autoridade, seja de professores, de líderes, que simplesmente tentam exercer o seu papel. Quando eu falo assim, pais adoecidos, foram pais que foram marcados, que vieram já com algumas situações, né, da sua infância, e hoje eles tentam relevar situações que assim, eles viveram e de repente não querem que os filhos vivam, né? E aí eles, quando eu falo adoecidos assim, eles não foram curados, eles não tiveram um entendimento correto do que é a posição de um pai, de uma mãe. E aí, quando eu falo assim, sem maturidade, acha que em defesa dos filhos eles podem desconstruir toda a autoridade, eu falo assim, eu nunca vi, né? Eu tenho muito contato, tem várias pessoas da nossa igreja que são professoras. E elas estão falando da dificuldade que é ser professora nos dias de hoje. Porque tudo que você fala, amanhã os pais estão na sua porta, apontando o dedo no seu nariz e falando, olha, por que você falou assim com meu filho? Por que você fez assim? Por que você fez assado? Tirando toda a autoridade. E isso, quando eles não fazem isso, né, na frente da criança. Você imagina, você chega diante de uma professora, que é uma autoridade na vida do seu filho, e você chega e traz acusações de que ela não deve se comportar daquele jeito, porque o seu filho tem razão, porque o seu filho não mente, porque o seu filho não faz isso em casa, e começa a discursar um monte de situações que a criança só fica olhando e pega a fragilidade desses pais. E amanhã ele faz outras coisas e mais outras, e os pais, as mães, ficam indo em defesa de professores, de uma forma assim, a tirar toda e qualquer autoridade. Eu falo sempre, gente, os meus filhos cresceram dentro da igreja, e os diáconos da época são testemunhas de que eles aprontavam, vinha a reclamação deles. E eles, vinha a reclamação, e eles falavam, mãe, você nunca dá razão para a gente. Sempre os outros que estão certos.
naquele momento eu queria mostrar para eles que existe uma autoridade e que eu não vou contestar essa autoridade. Que simplesmente, se uma professora da escolinha vier reclamar, eu tenho que ouvir, parar, analisar o que foi que aconteceu e não tirar a autoridade jamais de uma pessoa que está ajudando a conduzir o seu filho. Mas hoje o mundo está todo perturbado, todo bagunçado, né? Mas nós sabemos que Deus estabeleceu ordem e princípios a serem seguidos para a formatação de uma família abençoada, de um povo abençoado, mas hoje, infelizmente, essas instruções estão sendo ignoradas e todos estão sofrendo as consequências. Não são só os pais, não são só as mães, não são só as crianças, mas são professores. O mundo em geral está sofrendo uma consequência de autoridade, de respeito, de honra. E como pais, queridos, nós temos uma aliança firmada, um compromisso com cada um dos nossos filhos. E o nosso papel é desenvolver um grau de admiração e confiança para que eles possam e desejem aceitar ser guiados e instruídos para ser uma pessoa melhor. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós temos algo a oferecer, que nós temos realmente alguma ligação com Deus de uma forma especial, que a minha vida possa inspirar os meus filhos no caminhar da vida. Porque se eu não fizer isso, quando eu for dar um conselho, eles vão falar, quem é você? Você não faz isso, né? Você só fala, é como eu falei hoje de manhã, que as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então tem muita mãe, muito pai, que quer instruir o filho, mas ele não faz aquilo. Que quer dar um conselho para o filho, mas ele não age daquela forma. Então o que acontece? Hoje nós temos filhos que, com a total liberdade, desrespeita e diz, quem é você? Você não manda em mim, você não faz isso, por que eu tenho que fazer? É automático, as crianças estão vivendo um automático nessa situação. E nós, queridas, como mães, nós temos que reagir e buscar recursos em Deus para amenizar esse estrago. Mas por que, mãe? Porque eu falo assim, tudo que acontece nas casas, né, eu brinco sempre. Se uma criança é bem educada, você fala, nossa, que linda, né? Puxa vida, que família abençoada. Mas se é uma criança que ela faz uma malcriação, o que acontece? De imediato fala assim, essa criança não tem mãe? Cadê a mãe dessa criança? É a mãe que paga o pato sempre. Então, e Deus nos deu essa incumbência de sermos a coluna no nosso lar. Deus nos deu essa incumbência de nós trazermos esse parâmetro de equilíbrio dentro do nosso lar. Mas acontece que o pai é um bebum, o pai é isso, o pai é aquilo. Mas se tiver uma mãe centrada em Deus, os filhos serão estabelecidos, a casa será estabelecida, as bênçãos alcançarão aquele lar. Então é isso que nós precisamos entender. Como mães, nós temos que reagir e buscar recursos em Deus para amenizar esse estrago. E agora, eu falo sempre, quem nunca ouviu a frase, mães são todas iguais, só muda de endereço. Eu falo que a gente fala isso com tanta frequência, ouve isso com tanta frequência, que parece que já está na Bíblia. É ou não é? Mães são todas iguais, só muda de endereço. Mas hoje eu quero dizer que mãe, que igual que nada. Diga assim, mãe, que igual que nada. Não é não, gente, eu vou contar para vocês. Aleluias. A realidade é que não é nada disso. Basta nos aprofundarmos dentro de cada lar e o nível de equilíbrio que há na vida daquela família vai trazer à tona essas diferenças no que se refere às mães. Pois sempre é a mais exposta na estrutura da família. Mas nós sempre falamos que o amor de mãe é o que mais se compara ao amor de Deus. A diferença, queridos, é que Deus é perfeito. Deus é perfeito. E a mãe, por melhor que ela seja, por melhor que ela lute para ser perfeita, ela nunca será. Ela nunca conseguirá atingir essa perfeição. Porque ela é humana e ela carrega com ela
toda uma bagagem das experiências que a sua vida já lhe proporcionou. Ela é gente, ela é humana, ela tem falhas, ela tem todo como eu falo, uma bagagem do que ela viveu também. Então, se compara ao amor de Deus, sim, mas com uma diferença: o nosso Deus é perfeito. É perfeito. E aí, nessas nossas falhas como mãe, eu falo que o inimigo trabalha ardentemente contra a vida de cada mãe. Sabe, aqueles apontamentos, o inimigo gosta de apontar os nossos erros. Se você tivesse feito isso, não teria acontecido. Se o seu filho é drogado, a culpa é da mãe. Se seu filho acontece alguma coisa, tudo o diabo aponta. Você deveria ter feito assim. Você deveria ter feito assado. Eu falo, qual das mães nunca teve uma crise existencial de falar: eu sou a pior mãe do mundo? É ou não é? Queridas, é incrível. A vida de uma mãe é assim. A gente tenta acertar, a gente tenta corrigir, mas quando a gente vê que alguma falha ocorreu no processo da criança, você se culpa. Você se culpa por tantas situações e o diabo se aproveita disso. E aí, a mãe, tentando acertar, corrigir essa situação, ela pode se tornar uma leoa protetora, ou ela pode se tornar uma mãe super permissiva, ou ela pode se tornar uma mãe completamente omissa, ou é aquela que cobra demais. Eu falo que ela reage dessa forma, sempre tentando acertar. Mas ela vai tomando caminhos de um erro, outro erro, justamente para poder acertar. Justamente porque há essa cobrança de que ela não é uma boa mãe e ela quer ser essa boa mãe. É claro que nós lutamos por isso. Mas eu falo sempre, ser mãe é um desafio. Diga-se, é um desafio. É uma arte, queridas. E ela nunca é perfeita. Sabe por que ela não é perfeita? Porque nós não somos perfeitas. E nós temos que parar de tentar criar filhos perfeitos. Porque esse é o problema, nosso problema como mãe. A gente tem falhas, nós não somos perfeitas, mas tudo aquilo que nós não alcançamos, que nós não conseguimos, que achamos que erramos e falhamos, a gente quer que o nosso filho seja perfeito naquela situação. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar em nossos corações: nós não somos perfeitas e temos que parar de tentar criar filhos perfeitos. Senão, o diabo vai continuar trazendo acusações sem medida para as nossas vidas. Amém? Ser mãe é um contínuo processo de aprendizado e melhoria. E tem algo que nos diferencia uma das outras que se chama temperamento. Diga assim, temperamento. Temperamento, queridos, ele já nasce com a gente. Quando nasce uma criança, junto com ela, eu falo que geneticamente já vem aquele temperamento. E é fácil de notar. A criança, nos seus primeiros dias, você já percebe se ela é calma, se ela é agitada, se ela é muito chorona, a forma como ela chora, se ela chora mansinho, ou se ela grita que nem a Chiquinha, né? Dá para perceber de pequena como que a criança vai ser. Fala assim, essa é uma pimentinha, essa tem pegada, né? Terrível. Então, você percebe, porque já é o próprio temperamento. Já nascemos com ele e ele influencia as nossas ações, os nossos hábitos, a nossa forma como vivemos, nos comunicamos e nos relacionamos com as pessoas. É o temperamento que faz isso. Hoje, queridos, eu queria trazer uma palavra, né, como disse a pastora Thalita, que fizesse todo mundo chorar, sabe? Uma coisa emocionante, uma coisa assim que batesse no seu coração como mãe. Mas Deus não me deu essa palavra. Deus falou assim, eu preciso dar ferramentas para que essas mães se capacitem, se habilitem a ser uma mãe melhor. E de que forma é isso, queridos? Nós temos o temperamento que já nascemos com ele. Mas o Senhor quer deixar claro que só há uma forma de nós melhorarmos esse temperamento. É quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em nós e que o fruto do Espírito traga o controle nesse temperamento. E é isso que nós precisamos falar hoje. Hoje eu vou falar
de muitos temperamentos, muitas características dos temperamentos. Claro, eu estou me direcionando às mães, mas os pais que estão aqui, com certeza, vão começar a se identificar, porque é a mesma qualidade, né? Então, que você também se identifique nesse momento e que você possa falar assim, Senhor, nossa, eu ajo desta forma, eu ajo, né? Então, o meu temperamento é tal, eu preciso mudar de tal forma. E você possa sair daqui acreditando que realmente o temperamento pode ser transformado através do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, estão prontos? Porque é uma ministração longa, mas que precisa exigir muito da sua atenção hoje. Amém? Temperamento das mães. Nós temos 4 classificações de temperamentos. Se chama colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São 4. Acontece que, raramente, é uma pessoa que tem um único temperamento. Tem o temperamento que prevalece, né? Que é mais intenso na vida daquela pessoa. Ela pode ser colérica e 30% sanguínea e 20% melancólico, vamos supor. E aí, quando ela está em crises, as partes negativas desses temperamentos, eles ficam em alta. Aí, até de manhã me perguntaram, mas bispa, eu era assim como criança, mas eu acho assim que eu mudei, que hoje eu acho assim, assim, assado. Existe realmente essa mudança. Por exemplo, uma criança que, né, nós vamos ver aqui, ela é sanguínea, ela é espontânea, tal, e de repente, quando ela cresce, ela fica melancólica. Tudo porque durante a caminhada vai se formando a personalidade. E aí a personalidade vai trazendo uma mudança. Então, a conduta do caminhar dela vai trazendo algumas mudanças. Mas nesse momento, eu quero que você identifique realmente os temperamentos e as partes que você fala assim, Senhor, eu vou precisar da sua ajuda para mudar em tal situação, em tal atitude, nesta ação, nesta maneira de falar. Amém, queridos? Então, vamos lá. A mãe colérica. A colérica tende a ser uma mãe comunicativa, que se expressa muito, que conquista logo uma boa conversa por onde anda. Ela é sincera e costuma ter discernimento nas suas análises. Sabe aquela mãe que onde ela entra numa rodinha, né? Daqui a pouco ela já está se comunicando com a pessoa do lado. Se ela está numa fila, ela já conversa com a pessoa da frente, de trás. Né? Eu falo que eu tenho muito dessa característica. Os meus filhos, às vezes, se enfesavam comigo. Porque aí eu começava a conversar e eles ficavam, mãe, vamos embora. Mãe, vamos embora. Ai, olha, você nem conhece essa pessoa, por que você fica conversando com ela? Mas já é a natureza, né? Quando você vê, você está falando, você está se comunicando, e aquela pessoa, de repente, em 10 minutos, abre toda a sua vida. É uma característica do colérico, que parece que ele transmite alguma coisa, né? Eu falo assim, algum nível de confiabilidade, a ponto das pessoas se abrirem numa razão de segundos. É muito interessante essa característica do colérico, né? Ela é uma mãe muito protetora, cuidadosa, organizada e muito presente. Ela sempre busca despertar o que há de melhor em seus filhos. Ela deseja que seus filhos se superem e melhorem em tudo que se propõem a fazer. Eu falo sempre, né? Até para os meus obreiros. Eles fazem alguma coisa, tá bom, bispa? Acho que pode melhorar. Não, nem vai perguntar para a bispa, porque ela vai mandar refazer. Eu falo, gente, eu sugo de vocês o que há de melhor, sabe? Porque à medida que você faz e refaz, você vai fazendo melhor, né? Eu brinco assim, chega, gente, dá para melhorar. Ai, tá bom, volta. E aí? Já melhorou, você está ficando bom, mas eu acho que dá para melhorar mais ainda. Aí vai. Quando a pessoa chega no nível que fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo o que fazia. Eu falei, então tá, você já deu o melhor de si. Então, eu acredito que realmente essa é a sua qualidade de melhor. Então, às vezes, realmente, a pessoa colérica, ela tende a incentivar, a motivar a pessoa que ela é capaz de coisas maiores e melhores. Amém? Só que ela quer que o filho voe, que avance, que seja alguém importante na vida. E o impulsiona desde pequeno.
Só que às vezes a mãe colérica, ela força determinadas situações, né? O filho dá uma travada, não quer ir, e ela, né, vai empurrando, então às vezes ela desgasta o relacionamento porque ela empurra. Por exemplo, um filho que não quer andar, que não tem esse mesmo temperamento, e aí ele é retraído, ele é tímido, e a mãe colérica quer sempre fazer com que ele vá para frente, vamos rápido. E a mãe colérica, ela é rápida, ela é muito, eu falo assim, não é que ela é rápida, ela é prática, sabe? Consegue ter uma visão assim das coisas, enquanto o pessoal tem muito mimimi, mãe cheia de mimimi, a colérica não, ela é muito razão, né? Então, às vezes, ela parece ser assim muito dura, né? E o filho fala assim, nossa, minha mãe nem me ama, porque só me dá bronca. Só me dá bronca, acha sempre que eu estou errada. Mas é uma atitude, é um temperamento do colérico. Ela é muito assertiva nos seus conselhos. Aqui eu falo que quando eu leio essa parte, eu sempre lembro dos meus filhos, né? Porque eles falam assim, nossa, você acha que sempre tem razão? Eu falei, eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu sempre tenho razão. Mas você está vendo que está errada, não sei o quê, não sei o que lá. Mas, gente, tudo bem. Você acha que eu estou errado? Acho, mas eu tenho razão. Você vai ver mais lá na frente. Então, o colérico, ela tem uma natureza de que ela acha assim, ela está certa, mas se o filho tiver um discernimento um pouquinho maior, ele vai ver que o que ela fala não é água, não, sabe? Que tem um sentido, que tem uma razão, e que ela realmente possui firmes convicções, né, daquilo que ela está falando. Agora tem uma outra coisa que a mãe colérica, ela é muito direta ao se expressar. Por isso ela acaba parecendo muito controladora e dominadora. O fato que não é só o controle e o domínio que ela quer expandir, ela quer ensinar. E a forma dela ensinar, às vezes, é um pouco mais precisa. Ela quer que o filho entenda a qualquer custo, né? Então, parece assim, a mãe colérica, ela quer controlar tudo, tudo tem que estar debaixo do controle dela. Então, tem essa parte que, às vezes, ela extrapola realmente alguns passos. Então, ela tem que ter esse cuidado de controlar, de mandar, mas ser equilibrada. Entendeu? Porque se ela perde, eu falo sempre, né? Eu sempre brinco. Gente, não qualquer discussão. Se você tiver razão, mas você começar a gritar, você perde toda a razão. É ou não é? É nesse momento que as pessoas olham e falam, que essa louca está assim? Por que está falando desse jeito? E os filhos começam a descaracterizar uma mãe quando ela perde o controle. Então, é nesse ponto que a mãe colérica ela tem que tomar muito cuidado, né? Ela não tem muita paciência para ensinar e corrigir. Quer ser obedecida de pronto. Eu te falei para você fazer tal coisa. Já falei uma vez, né? E quer que faça. Aí você pega uma criança, né, sanguínea, que você tem que falar centenas de vezes para ela poder realmente te dar atenção, ela fica maluca, né? E mesmo mas ela tem um amor tão grande que ela pode repetir quantas vezes for necessário. Ela vai repetir, mas sem paciência. Sabe aquela? Eu já te falei que o certo fazer assim, assado. Quantas vezes eu te falei? Sabe? Então a mãe colérica, mas ela não cansa. Se o filho errar, ela vai e fala de novo. Se errar, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo de que aquele filho entenda e obedeça. Então ela não mede o custo de ficar repetindo. Às vezes, né, meus filhos ficam assim, mas você vai falar nisso de novo? É porque parece que você não entendeu. Vou te explicar mais. Mas de novo você vai falar, já falou nesse assunto, eu já entendi. Não, mas para não ter dúvida, eu vou falar de novo, né? Então, é essa a situação. Ela repete quantas vezes for necessário, até que ela perde a paciência, né? Mesmo quando tem a intenção de protegê-lo, esta mãe deve estar atenta para dominar o seu temperamento e não sufocar o temperamento do filho, pois muitas vezes acaba se descontrolando quando não se faz entendida. Aí o bicho pega. Uma mãe colérica nervosa, né? O pessoal fala assim, gente, mas esses nomes de temperamentos, né, são estranhos, né? Colérica, é porque são temperamentos fortes. O colérico e sanguíneo, elas são pessoas
que se posicionam naquilo que eles querem. Então, é um sangue, realmente, sabe aquela história de sangue quente? Esses temperamentos, eles são desta forma. A mãe colérica não pode esquecer que crianças são crianças, porque ela quer uma perfeição e uma conduta rápida dos filhos. E as coisas não funcionam desta forma, né? Agora, eu vou falar da mãe sanguínea. Vocês estão conseguindo identificar alguma coisinha na vida de vocês? Como pais, né? Até como, às vezes, o seu temperamento vai descrever como você age até no seu trabalho, né? Na sua empresa. Então, vai observando, né? A mãe sanguínea, ela tende a ser uma mãe muito legal. Aquela super animada, brincalhona, barulhenta, ela enche a casa com sua presença, ela dá um jeito animado para tudo. Sabe aquela mãe que aonde ela chega, você já ouve de longe as gargalhadas, né? Aquela situação. E eu falo assim, que uma casa sem um sanguíneo é uma casa muito quieta, muito sem graça. Tem que ter um sanguíneo para temperar as coisas, né? Então eu falo assim, um sanguíneo, às vezes tem 4, 5 pessoas em outros temperamentos. Quando chega o sanguíneo, vem cantando lá de baixo, vem batendo o pé na escada, já chega. E aí, gente, por que estão com essas caras? Por que não sei o quê? E ele já chega chegando, né? E a mãe sanguínea é desta forma. Ela vem, ela alegra a casa, ela bagunça, sabe? Ela tem sempre alguma coisa para falar. Ela é muito espontânea, né? E ela é eufórica com tudo que o filho faz. Né? Até falei que eu vi uma historinha, né, de uma mãe que ela recebeu o bilhetinho da escola da criança falando que ia ter uma festa fantasia. E aí, como a mãe sanguínea ela é participativa, ela começou: nossa filha, você precisa de ver, quando a mamãe era pequena, participou de uma festa fantasia, eu vesti tal coisa e não sei o quê. Todo dia ela falava de uma fantasia diferente, todos os dias ela falava de uma ideia diferente. Só que esse dia chegou. Era a véspera da festa. E simplesmente a mãe sanguínea, que tem uma cabeça bem esquecida, ela esqueceu de comprar a fantasia da criança. Mas, como toda mãe sanguínea, ela improvisa. Ela não passa perto. É o que eu brinquei. Eu falei assim, ela faz uma fantasia com folha de alface. Sabe? Ela faz, ela acontece. E aí ela aparece, faz com que as crianças apareçam. Quando você vê uma criança muito diferente, com alguma coisa, uma característica bem diferente, numa festa fantasia, por exemplo, você pode saber que teve em casa alguma sanguínea que preparou tudo aquilo. É muito interessante mesmo. Então, a mãe sanguínea, ela tem essa natureza de querer participar, de fazer as coisas, mas ela deixa tudo para a última hora. Então, tudo dela tem que ser improvisado. Mas ela não perde a alegria, não perde a classe com isso, não. Ela vai para cima. E é o que eu falo. Quando ela tem um filho sanguíneo, que ela faz essas coisas malucas e o filho sanguíneo topa, né? Então, eu vou para a festa fantasia vestida, sei lá, né? De qualquer coisa bem estranha. O sanguíneo vai de boa. Tipo assim, gente, eu sou diferente, eu estou arrasando. Agora ela põe numa criança fleumática, a fleumática trava na porta e fala: eu não vou ridículo desse jeito, eu não vou desta maneira, né? A mãe sanguínea é assim, ela tem as ideias dela e vai para cima mesmo, né? Mas ela tem dificuldade de estabelecer limites, ordem e rotina. Ela sempre está atrasada, sempre. É aquela que leva o filho, que chega atrasado na escola, é aquela que atrasa para ir buscar o filho, é aquela que atrasa na reunião, é aquela que atrasa em todos os compromissos. Ela chega sempre bufando, porque ela está sempre atrasada. Mesmo que ela se prepare para uma condição, não, amanhã eu vou estar a tal horas, ela se programa, ela nunca cumpre o que ela mesma estabelece. E isso é uma característica nata de todo sanguíneo, o atraso. Olha só. Mas a mãe sanguínea é bastante tolerante e permissiva com os filhos. E por ela ser permissiva, ela é defensora como uma leoa. Ela age de forma impulsiva e sem análise dos fatos. Aqui eu falo, aqui entram as mães que vão bater na porta da professora e falar um monte de coisa, achando que ela
Não, eu tenho que defender minha filha. Eu tenho que defender meu filho. Meu filho, ele não tem boca para nada. Imagina, eu vou falar mesmo. Não vai ficar assim. A mãe sanguínea, ela tem esse ímpeto, sabe? De defender a criança como uma leoa. E por isso, ela passa a ser dominada e manipulada pelos filhos de uma forma muito, muito prática. Muito constante. Eu falo assim, que uma das mães mais dominadas pelos filhos é a mãe sanguínea. Porque se ela não tiver um temperamento de outro, colérico, ou outro que vai analisar os fatos, ela simplesmente, ela vai para cima, ela não vai analisar quem está certo, quem está errado, se determinada pessoa agiu dessa forma, mas a pessoa estava certa. Ela não vai. Ela vai para defender o filho com garras e pode ofender e pode... Né? Eu falo assim, as professoras, né, que digam, né, pastora Pâmela, que chegam... Pode ter certeza, pastora, que 90% dessas mães ela tem um temperamento sanguíneo. Porque as outras não têm essa característica de simplesmente ir e não querer conhecer os fatos e apontar o dedo nas pessoas e dizer que aquela pessoa está errada. A colérica, ela mede muito, ela analisa muito, né? Quando ela fala, eu falo assim, que a colérica, quando ela sabe que ela está certa, é aquela que pode até enfiar a faca e torcer, mas ela sabe e ela tem convicção do que ela está fazendo. Mas ela é ponderada a fim de analisar realmente quem está certo, quem está errado. Ela tem análise assertiva. A mãe sanguínea, não. A mãe sanguínea, os filhos sempre estão certos. Os filhos sempre estão passando bullying. As professoras sempre estão em perseguição. Tudo está contra os filhos. Então, a mãe sanguínea é esse ímpeto, né, que ela toma, essa atitude que ela toma, gera filhos que manipulam. Manipulam, porque criança sabe qual é a fragilidade, né? Eu falo, tem o pai e a mãe, ele sabe quem é o que cede mais. E quando ela descobre que tem uma mãe que vai tomar as causas dela na escola, por exemplo, acabou. Essa criança vai virar realmente, fazer da mãe uma marionete. Então, mães sanguíneas, cuidado. Muito cuidado ao seu nível de ações. Amém? Ela precisa aprender a ser mais rígida, pois quando é acionada para fazer isso, ela responde, não sei mais o que fazer com ele. Sabe aquela mãe que ela não consegue corrigir? Aquela mãe que vê os filhos, porque eu falo sempre, ela tenta, mas como ela não tem esse ímpeto de ser incisiva, de exercer uma autoridade efetiva na vida dos filhos, então, às vezes, são aquelas crianças que dominam a mãe de uma forma que ela tem um momento que ela se vê pressionada a tomar as atitudes coerentes, e aí ela começa. Você vai pressionar, você fala para uma mãe, você não está certa, olha o que você está fazendo, seu filho está tomando outro rumo porque você defende demais, passa muito a mão na cabeça. Você tem que ensinar que o mundo não é desta forma. Você tem que ensinar que as pessoas que estão corrigindo naquele momento são pessoas que exercem autoridade, que amam aquela criança. E que amanhã ela vai crescer, ela vai deparar no trabalho com pessoas que vão concorrer com ela, com pessoas maldosas. E ela precisa ter essa habilidade. A mãe sanguínea protege tanto que ela torna filhos fragilizados. Filhos que não tomam atitude, porque acreditam sempre que a mãe vai vir e bofetear quem precisar. Amém, queridas? Tá dando para entender? Aí quando você fala, você não pode fazer desse jeito, aí ela começa a chorar e ela não resolve. Então ela não consegue corrigir, chora e não resolve. Ela não assimila que oferecer disciplina e limite é uma das formas de amor e que deve se esforçar em fazer para prepará-los de fato para a vida. Então, ela torna as crianças frágeis. Por quê? Porque ela também é emocionalmente instável. Ela é intensa, vai da alegria à tristeza muito rápido. Eu falo sempre, hoje nós estamos ouvindo tantas histórias de transtornos, né? É transtorno bipolar, é transtorno de TDAH, é transtorno não sei do quê. Mas, queridos, todos esses transtornos, a fonte, a base de abertura, são os temperamentos.
Uma criança sanguínea, ela tem toda a propensão para entrar, de repente, numa bipolaridade. Porque, como é muito intenso, as atitudes dessa pessoa muito intensas, um dia ela está muito feliz, passou meia hora, de repente você olha, alguma coisa aconteceu, que não foi da forma como ela queria, ela se entristece muito. Então, ela vai de um ponto ao outro muito, muito fácil. E aí, ela é uma facilitadora para que esses transtornos, por exemplo, de bipolaridade, assuma o controle na vida dela. Então, às vezes você fala, nossa, essa pessoa é tão empolgada, é tão não sei o quê. Você chega, a pessoa está fechada, você tenta cutucar e você não consegue atingir. Eu falo sempre que crianças, por exemplo, que são sanguíneas, que são agitadas, amanhã, né, como adulto, muitas das vezes elas tomam a atitude do comportamento melancólico. Então, são crianças que se tornam adultos, que vão usar drogas, que vão beber, que vão não sei o quê, porque ele tenta sempre suprir aquela situação para ter uma alegria contínua, constante. Então, ele vai amanhã... Os pontos frágeis dele pode ser o melancolismo. E aí a pessoa, você fala, nossa, essa criança era tão feliz, era tão animada, e hoje ela é tão triste, porque age, eu falo, a parte negativa de cada temperamento pode começar a dominá-lo para outro comportamento. Amém? Então, a sanguínea, ela se sente vitimizada e injustiçada com frequência. E transfere esse tipo de pensamento toda vez que alguém chama a atenção do seu filho. Você chamar a atenção de uma sanguínea é muito difícil. Muito difícil porque sempre ele tem uma justificativa porque aconteceu aquilo. Ah, mas aconteceu tal coisa por causa de fulano. Uma mãe sanguínea gosta muito de jogar essas situações para o pai. Ah, porque o pai é responsável. Porque o pai faz assim, por isso que ele faz assim. Ela nunca assume a situação de que ela é responsável por aquilo. Então, ela joga... Todas as coisas que ela não foi competente para realizar, ela arruma, ela justifica alguém. Se tem uma briga entre crianças, você logo vai perceber quem é a sanguínea do pedaço. A sanguínea do pedaço, ela sempre joga a culpa para o outro. Ela nunca assume a sua posição. E a mãe sanguínea é desta forma. E como ela pensa desta forma, ela pensa exatamente assim, eu estou sendo, olha... fulano que foi culpado, ciclano que foi culpado, ela consegue ver nas crianças, ela consegue ver assim, mas aconteceu tal coisa com meu filho, porque o amiguinho fez tal coisa, porque o professor fez tal coisa, porque fulano fez tal coisa, porque a mãe sanguínea, ela pensa assim, então ela se justifica, ela justifica a atitude dos filhos justamente com atitudes das pessoas que estão à volta. E é muito, muito interessante, porque eu falo assim, ela torna... Você vê como ela vai fragilizando os filhos? Porque como ela não assume as fragilidades dela, ela começa a proteger tanto, por isso que ela se torna protetora, leoa. Ela começa a tentar proteger tanto para que ele não sofra aquela injustiça. E muitas das vezes o filho não está correto, não está certo, e ela não consegue ter esse discernimento. Olha só. Ela se sente vitimizada, tal. Como sua natureza é intensa, pode explodir repentinamente, magoa, ofende, mas esquecerá em seguida e agirá como se nada tivesse acontecido. A pessoa sanguínea, ela é uma pessoa muito impulsiva em tudo. Como ela é rápida, ela não passa pelo discernimento, pelo filtro. Sabe aquelas pessoas que você fala, nossa, não tem filtro nenhum para falar? Pode ter certeza que ela tem uma relação com o sanguíneo. Sabe aquelas pessoas que você fala, nossa, como é sem noção? Sabe? Nossa, sempre chega uma pessoa perto dela, ela começa, nossa, mas seu cabelo hoje está não sei o quê. Ela sempre tem crítica. O sanguíneo tem umas críticas assim, tão fora de hora, sabe? Tão sem propósito, porque eu falo assim, é muito espontâneo. Ela é muito impulsiva. E a mãe sanguínea, às vezes, ela começa assim, nossa filha, como você está gorda. Nossa filha, olha que roupa é essa? Olha como não sei o quê. Então, ela traz críticas para os filhos nesse sentido, que não edificam.
que simplesmente ela não dá uma orientação do que ele deve fazer. Ela não traz essa orientação. Ela simplesmente critica porque ela fala mais rápido do que ela pensa. Entenderam? Tá bem, gente? Tá todo mundo acordado aí? Glória a Deus. A mãe fleumática. Ela tende a ser uma mãe mais compreensiva, sensível, calma, tranquila, gentil e paciente. Na verdade, ela abomina conflitos e confrontos. Ela não perde a cabeça com facilidade. Às vezes é tida como uma mãe lenta, sem atitude. Sabe, eu brinquei hoje de manhã, né? É aquela mãe que o filho vai na casa de uma colérica. E aí o filho detona tudo. E ela fica assim, filhinho, não faz assim. Filhinho, ai gente, ele é dessa forma, viu? Ai, mas ele é tão inquieto. Filho, por favor. E a colérica está quase colocando o filhinho pendurado na parede, né? Então eu falo assim, a mãe fleumática ela é lenta para tomar atitudes de correção, de conversa, de diálogo e tudo mais, né? Ela nunca toma a iniciativa da tomada de decisões na família, desde uma viagem até uma refeição. Sabe aquela mãe que fala assim, para onde a gente vai viajar esse ano? Ai, eu não sei. Aí ela deixa os filhinhos de 4, 5 anos decidir por ela, porque ela não quer, ela não consegue. Se você pede para ela tomar uma decisão rápida, ela trava, sabe? Ela não sabe, né? Eu brinco que quando eu estou nos meus momentos de fleumática, você quer me deixar desesperada e falar assim, o que você quer de comida hoje? Nossa! E quando você acaba de almoçar e a pessoa, o que você quer jantar? Gente, aquilo vem com um baque, me desgasta, porque eu falo, eu não consigo pensar, ainda mais estou de barriga cheia, eu não consigo raciocinar, né? Então eu quero delegar esse tipo de situação, por exemplo. Aí a pessoa faz uma comida e você fala, ai, mas não era isso que eu queria comer. Mas ela não falou, a fleumática, ela não se pronuncia, né? Ela é lenta para as decisões, para tudo que ela vai fazer, ela é difícil. Eu falo sempre, né, que eu tenho um fleumático que eu falo assim, filho, hoje você, né, um pai de família, tal, você precisa tomar decisões, né? E aí ele pega e fala assim, mas mãe, você lembra, quando eu era pequena eu tinha dúvidas se eu colocava a calça jeans escura ou a clara. Como que eu tenho que tomar decisões tão grandes, morando numa terra tão distante, vivendo com um povo tão estranho? Eu tenho que tomar atitudes todos os dias. Mas aí que vem a maturidade sobre essa criança. Mas, por causa do temperamento, uma pessoa fleumática acaba sofrendo mais em relação a todo tipo de mudança. Essa mãe se enrola nos serviços domésticos, só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? É o que eu falo. O fogão tem 4 bocas, mas ela tem que fazer o feijão. Quando o feijão acaba, ela faz o arroz. Quando o arroz acaba, que ela vai fazer a carne. Aí depois ela vai fritar a batata. E quando ela está mais enrolada ainda, ela faz a batata antes do feijão. Quando vai comer a batata, já está congelada, né? Então eu falo assim, a mãe fleumática, ela não consegue, não consegue. É muito interessante, né? Eu tenho as meninas que me ajudam em casa, né? Então, depois da saída da Vera, eu já tive algumas trocas, né? E aí eu vou identificando. Aquela que... A minha casa é um pouquinho grande, aquela que começa todos os cômodos e não termina nada. Chega o final do dia, todos os cômodos ainda estão bagunçados. Aquelas que vão por ordem. Não, é tudo aqui, tudo ali, tudo ali. Então, eu falo assim, ali, no comportamento da pessoa, você já consegue definir qual é o temperamento dela, sabe? E a fleumática, ela é assim, é uma coisa de cada vez. Às vezes eu falei para uma delas, a máquina lava. Se você colocar as roupas na máquina, você não precisa ficar olhando para ela que ela vai trabalhar. Você pode sair da lavanderia e ir arrumar um quarto. Pode sair. Tenta, experimenta. Deixa a máquina funcionando e sobe. Aí ela vai arrumar o quarto. Aí a máquina bateu, ficou 1 hora parada e ela não veio estender. Você entende? Porque ela está arrumando o quarto. Então, você tem que trazer algumas direções para uma pessoa fleumática, porque realmente ela se enrola em 2 atividades. É muito interessante isso. Essa mãe não costuma exigir muito de seus filhos. Ela falha muitas vezes porque não tem pulso firme e os filhos costumam abusar dessa paciência. O filho sabe, minha mãe não vai falar nada. Não tem problema, eu vou fazendo mesmo, né?
E ela raramente consegue ter controle sobre os seus filhos. Raramente toma posição para um direcionamento ao filho. E quando faz, fala de forma que não traz peso e nem clareza nas palavras. É aquela mãe que quando ela quer corrigir, ela não quer confrontar, ela não quer discussão. Então ela fala, olha, eu acho melhor você fazer tal coisa. Mas se o filho não faz, ela não vai ficar falando que está errado, ela não vai fazer isso. Porque ela não gosta de ficar discutindo. Ah, não, eu não gosto de confusão. É aquela fleumática num casamento, né? Que realmente ela fala, deixa eu me calar porque me cansa. A fleumática é cansada para confrontos. A fleumática sabe tudo. Ai, nossa, gente, entrar em confusão para quê? Vai me dar um trabalho, né? Então, a pessoa fleumática age desta forma. E como mãe, ela age exatamente isso. Não consegue ter controle dos filhos, raramente toma uma posição. Então, ela não é uma palavra que traz peso numa correção e nem clareza, porque ela não quer ferir, ela não quer ofender, ela não quer chatear o filho, né? Ela precisa ser mais firme e direta quando se expressa. Fleumática é introvertida, por isso precisa ter cuidado para não parecer indiferente e fria. Uma pessoa fleumática, eu falo assim, ela precisa ser estimulada para uma conversa. Senão ela fica na dela, fica no canto, ela não vai puxar assunto com ninguém, né? Raramente ela toma uma iniciativa numa conversa. Então, é o que eu falo. Às vezes eu falo assim, nossa, essa pessoa é cansada até para conversar. Quando a gente fazer uma ministração com um fleumático, gente, é suado. Porque você tem que mostrar que a pessoa precisa te contar o que ela precisa, mas ela não consegue. Então, ela é fechada, ela é introvertida, ela é introspectiva, ela não fala o que sente, o que deixa de sentir. E a mãe fleumática, ela fala justamente, ela age justamente dessa forma. Ela não tem expressões. Você fica analisando para ver, ela gostou ou não gostou, né? Enquanto a sanguínea fala assim, gente, eu tenho que... chega numa apresentação de criança, eu choro, né, como a pastora Thalita falou, as coisas acontecem, ela expressa o que ela está sentindo. A fleumática, você nunca sabe o que ela está sentindo. Se ela gostou, se ela não gostou. E muitas das vezes, você está conversando com uma fleumática, ela está assim, ó, com o olho lá na parede, lá não sei aonde. E aí, muitas das vezes, ela mostra assim, que ela está desinteressada daquela conversa. Então, às vezes, diante de um fleumático, eu falo assim, você não quer mais falar sobre esse assunto? Você não quer conversar agora? Aí, não, eu quero. Nossa, está interessante, você está falando bastante coisa interessante. Mas ela não demonstra. Então, como mãe, ela muitas das vezes pode ser confundida como uma mãe fria e desinteressada pela vida dos filhos. Não é aquela mãe que o filho chega, que nem uma colérica sanguínea, que o filho chega em casa, fica assim, onde você foi? Com quem você foi? Como que você falou? Mas o que fulano falou? Mas e aí, quando falou essa coisa, estava rindo ou estava chorando? Como que é? A mãe colérica sanguínea, ela quer saber detalhes. A mãe fleumática, você fala assim, o filho chega em casa, tarde da noite, aí ela olhou, chegou vivo? Tá bom, eu não vou perguntar, não quero constranger, não, deixa ele. No dia que ele quiser falar, né, igual às vezes eu falo, cuidado, olha, seu filho está entrando por um caminho, estão dizendo que ele está andando com pessoas de má companhia, tal. Aí ela fala assim, mas no dia que ele quiser falar comigo, ele vem. Ela não vai atrás, ela não busca. Então, ela muitas das vezes parece fria e desinteressada. Mas tem a parte boa da fleumática, viu, gente? Parece. Eu tô citando as partes negativas porque são partes que a gente precisa mudar. Amém? Mas a fleumática é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? Aquilo que ela faz, sabe, com perfeição. Ela é realmente compromissada com as coisas, né? Então, tem empresas, por exemplo, que ela estabelece para cada vaga um nível de temperamento que ela quer contratar para a empresa, né? Se é uma pessoa espontânea, se é uma pessoa que vai ficar simplesmente centrada num computador, sabe, em alguma coisa assim, ela prefere uma fleumática melancólica, porque é uma pessoa que gosta de trabalhar, ela e o computador, sem muitas pessoas, mas ela vai produzir melhor. Então, tem muitas qualidades em cada temperamento também. Amém? Melancólica. Tende a ser uma mãe exigente e perfeccionista, porque ela é assim consigo mesma.
Ela costuma priorizar a disciplina, a ordem e a organização. Ela tem que estar tudo no seu devido lugar. Ela é muito competente, pois sua organização direciona seus filhos para uma vida organizada. A melancólica, a diferença que eu vejo, a melancólica fleumática, é que a fleumática é o que eu falo, ela não gosta de falar, ela não gosta de trazer confronto, ela é cansada para esse tipo de atitude. A melancólica, ela é de falar. Só que a melancólica, eu falo assim, como ela é muito perfeccionista, ela exige muito dela e exige muito dos filhos. Então, ela é de cobrar muito. Ela é de, sabe, ir para cima mesmo. E quando ela diz que está errada, eu falo assim, a melancólica, ela fere muito com as palavras. Porque ela vai, e se é uma sanguínea melancólica, sai da frente. Sai da frente porque ela vai detonar. Aí quando o filho, que ela vê que está pisando em cima, né, da pessoa, aí que ela toma consciência, ela sai, ela vai restabelecer, fazer os curativos devido. Mas a melancólica é realmente desta maneira, é um ímpeto dela, né? Porque ela é muito preocupada com o futuro. Então, ela se preocupa sempre com antecedência. Então, ela sempre fala assim, você vai fazer tal coisa? Mas se der errado tal coisa? E se der... Não, você não vai fazer isso, né? Você não vai pensar em fazer isso, porque isso não vai dar certo. Mas sempre negativando. Ela é muito preocupada com o futuro dos filhos, é muito apreensiva e quer projetar tudo com antecedência. Então, ela sofre quando ela tem, de repente, um filho sanguíneo que deixa tudo para a última hora e ela é aquela pessoa totalmente organizada. Tudo tem que estar pronto com antecedência, né? E ela também cria propósitos e objetivos, muitas das vezes, difíceis de ser alcançado. E isso pode trazer muito peso para os filhos. A melancólica, como ela fala assim, olha, não deu certo para mim dessa forma, então você vai ter que fazer assim. Aí ela dita o critério que o filho tem que fazer, porque ela pesa nesse sentido, porque ela quer extrair, não de uma forma a conduzir, ela tenta extrair o melhor, né? Mas ela sempre negativando, ela manda e depois ela breca, ela manda, ela breca, ela solta e aí fala assim, mas não, você está fazendo errado. Então, ela se torna crítica. Muitas das vezes ela projeta nos filhos suas frustrações de sonhos não alcançados. E ela cria muitas expectativas emocionais na relação com seus filhos. E ela gosta de ser a proteção. A mãe melancólica, ela também, ela é uma mãe a mais dependente dos filhos, sabe? Ela realmente, ela quer saber, o filho quando cresce, a mãe melancólica é quando ela realmente entra em deprê. Porque ela vê que ele cresceu, que ela não precisa mais dela, que ela não faz mais parte das decisões. Então, o que acontece? No fundo, ela gosta de proteger. E quando ela vê assim, que os filhos tomaram uma independência, e ela começa a pensar, eu já não sou mais necessária, ativa a área de rejeição, que é muito típica do melancólico. Ativa a área de rejeição e ela fica profundamente frustrada e decepcionada. Porque ela fala, tá vendo? Eu me doei tanto. É aquela mãe que nada está satisfeito, gente. Ela sempre assim quer mais. Ela quer mais do marido, ela quer mais da esposa, né? Uma pessoa melancólica. Ela acha assim, se eu me dou nessa proporção, a pessoa tem que se doar também para mim. Ela não aceita a pessoa da forma como ela é. Ela quer que a pessoa haja da forma como ela idealiza. E isso faz com que ela sofra e sofra muito. Ela fica frustrada, ela fica decepcionada. Ela é uma pessoa que precisa de autoafirmação o tempo todo. Caso contrário, ela entra numa deprê tremenda. Tudo é o que eu brinquei, né? Eu falei assim, é aquela mãe que faz uma lasanha. E aí, os filhos comem, e ela fala assim, o quê? Sobrou essa fatia de lasanha? Tá vendo? Ninguém comeu nada. Ah, isso estava horrível mesmo. Nossa, que coisa ruim. E que não sei o quê. Se a pessoa não fala 1000 vezes que estava uma delícia, acabou o dia, né? Se teve alguma mãe melancólica que fez o almoço, né? E os filhos não comeram, pode ter certeza, né? Não comeu tudo que ela fez.
né? Se sobrou a farinha e o gelo, né, do churrasco, é o suficiente para uma melancólica falar assim: tá vendo? Sobrou, vocês não gostaram, tinha que ter acabado com tudo. E aí pronto, o dia já pode ser estragado por causa desse tipo de situação. A mãe melancólica, ela cobra muito, muito esse tipo de situação. E eu falo assim, ela magoa, caso contrário, ela se magoa, curte uma deprê e guarda sempre experiências ruins e traz sempre à tona. Sempre. É uma coisa que, se você fez uma coisa para uma pessoa melancólica hoje, pode passar tempos e ela vai ficar remoendo. Um dia ela fica jogando na tua cara, passa anos, ela joga na tua cara. E a mãe melancólica é dessa forma. Se o filho deixou de fazer alguma coisa, você pode ter certeza que ela vai falar: olha, faz 500 dias, 28 horas que você realmente fez tal coisa para mim. Nossa, mas ela lembra, ela tem uma memória. A mãe melancólica tem uma memória impressionante. Quando a sanguínea esquece tudo, a melancólica, ela lembra de tudo, mas sempre da parte negativa. Quando a gente ministra uma pessoa melancólica, é muito interessante. Você fala assim: me conta algumas cenas que você lembra que marcaram sua vida de uma forma gostosa, que foi bom para você, que foi alegre. A pessoa fala assim: alegre? Deixa eu ver. E ela fica, e ela não consegue se lembrar. Ela fica desesperada de tentar lembrar. Aí você vai falando: e quando aconteceu tal coisa? Foi legal, foi bom sim, a senhora lembrou bem, né? Agora, você fala assim: me conta alguma situação que você viveu, de repente, né, com o seu irmão, que te marcou. Aí ela vai contar em detalhes alguma coisa negativa, sabe? Em detalhes. É muito, muito impressionante a memória de um melancólico para as coisas ruins. Entenderam? A casa de uma mãe melancólica é silenciosa, arrumada e limpa. Você percebe, quando você entra numa casa, que tipo de pessoa que está dirigindo aquela casa, né? Sua necessidade excessiva de ordem pode torná-la insuportável. Não deixa as crianças brincarem, não deixa se soltarem, não gosta de bagunça, de barulho, de correria, não deixa a criança ser criança. Essa mãe precisa se desprender um pouco desse exagero. Então, sabe aquela situação? Ela acabou de arrumar a casa, entra um filho, bateu em alguma coisa, tirou a almofada do lugar, já é o suficiente para ela, sabe, dar uns berros e falar: você não está vendo? Eu trabalhei até agora, pus toda a casa em ordem, vocês não valorizam o que eu faço, vocês não sei o quê. Além dela cobrar este valor, né? Olha, eu fiz tal coisa, você não lembra mais que eu fiz tal coisa? Então, além disso, ela realmente impede as pessoas de ficarem à vontade. Então, uma casa melancólica é desta forma, arrumada e limpa. Mas também ela gosta de barulho. Uma pessoa melancólica é interessante que tudo... Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, fala baixo, nossa, você está gritando. Chega na igreja: nossa, que som alto. Ela é muito sensível a barulhos. É impressionante. Porque eu falo assim, a melancólica, ela fica num mundinho tão introspectivo dela, que quando vem barulhos externos, atrapalha os pensamentos, sabe? Quebra os pensamentos que ela está se remoendo, pensando. Então, ela é bem desse jeito. Ela fica bem atrapalhada com barulhos. Agora nós falamos dos temperamentos das mães. Agora nós precisamos falar dos filhos. Temperamento de filho é tudo igual, gente? De jeito nenhum. Nunca um filho é igual ao outro, gente. Você pode ter filhos gêmeos, trigêmeos. Cada um vai ser diferente um do outro, né? Até outro dia eu vi uma reportagem, o pai com 2 crianças, né? 2 gêmeos. Ele fazia a mesma brincadeira com um, aí a criança gargalhava, fazia com o outro olhava assim para a cara dele, tipo assim: nossa, que bobo que você é. Sabe? É muito engraçado. Ele fala: gente, vocês são gêmeos, vocês são iguaizinhos por fora, mas por dentro são completamente diferentes. Cada criança nasce com um temperamento e ele é determinado geneticamente. É como se fosse o jeitinho da criança. Ela pode ser mais tímida, ou mais extrovertida, insegura, ou corajosa.
calma ou agitada. E nós precisamos conhecer o temperamento dos nossos filhos e identificar essas diferenças, para poder entender e respeitar as particularidades de cada um deles. Os filhos são diferentes e devem ser tratados de forma diferente, de acordo com os seus temperamentos. Os temperamentos nascem com eles. E quando nós identificamos qual é o nosso temperamento e identificamos qual é o temperamento dos nossos filhos, olha, queridos, isso vai facilitar muito, vai nos ajudar muito a educá-los, né? A nos conectarmos a eles e facilitar o direcionamento para que eles possam desenvolver tudo o que é necessário para eles serem vitoriosos na vida. Amém? Vamos então ao temperamento dos filhos. Colérico. Colérico é uma criança forte, contagiante, intensa, mas é instável emocionalmente. É uma criança independente. Ela vai, ela faz, ela, sabe, ela não fica pedindo muito aquilo que ela precisa saber se é para ser feito, não. Ela tem a ideia e ela vai e executa aquela ideia. Ela é responsável, é uma criança que não costuma dar muito problemas na escola, porque ela tem, sabe, uma conduta, ela tem responsabilidades, ela realmente se lembra dos fatos, né? É duro quando é uma criança colérica e sanguínea, porque a sanguínea faz esquecer e a colérica é responsável. Então, é um conflito, muitas das vezes, o que está imperando mais nessa criança, né? Mas a colérica em si, ela é responsável, perseverante, corajosa, mas às vezes é impaciente e explosiva. Essa criança é aquela que, sabe, ela perde as estribeiras, ela berra, ela quer controlar a situação, né? Ela é uma pessoa que tem como norte a sua vontade própria e os seus próprios valores. Agora, o que acontece é que é uma criança que ela é uma líder. Uma colérica, ela é líder nato. Porém, quando ela é contrariada, ela estoura com facilidade e acessos de violência. Ela não se segura, ela vai para cima, ela, se for o caso, ela bate no irmão, ela bate na mãe, ela bate em quem for necessário, porque ela se descontrola, né, nesse sentido, né? A sua capacidade de liderar não foca em tomar decisões para agradar os outros, mas sim para ir em direção aos seus próprios objetivos. Ela é uma líder nata, mas ela usa as pessoas para atingir o objetivo dela. E quando ela tem amiguinhos, que são coléricos também, aí é uma confusão, porque ela quer que aquela pessoa obedeça e aquela pessoa vai contrariar e não vai fazer o que ela quer. Então, essa criança fica realmente, sabe, agitada, nervosa, né? E ela é uma criança que impõe regras próprias. Ela tem muita dificuldade com o não. É a criança que tem mais dificuldade com o não. Ela não aceita perder. Às vezes a gente pensa, não, né, o meu filho ele tem um temperamento forte, né? Ele sabe muito bem o que ele quer. É esse cuidado que uma mãe tem que tomar. Quando você tem um filho colérico, se você não for uma mãe que dê direção a ele, ele vai se tornar uma pessoa muito insuportável quando crescer. Porque ele vai achar o seguinte, as coisas têm que ser exatamente do meu jeito. E aí vai quebrar a cara quando crescer. Então tem que ter uma mãe que traga essa consciência para o filho, esse controle, para que ele entenda que nem sempre ele está certo. Amém? Essas crianças coléricas precisam de um foco, uma boa direção vida dos pais, para que a capacidade de liderar não se torne um problema. Não se torne, sabe, uma pessoa, sabe, que impõe as coisas e não aceita que seja diferente do que ela quer. Para essas crianças é fundamental ensinar a humildade, pois existe uma grande tendência de se tornarem orgulhosas, de acharem que sabem tudo, de nunca pedirem ajuda, pois acham que realmente ela tem razão para tudo e ela sabe, tudo tem que estar no controle dela. Elas manipulam as pessoas facilmente, seja por imposição ou se fazendo de vítima. Uma criança colérica, ela domina uma mãe melancólica com tanta facilidade. Ela domina uma mãe fleumática totalmente,
sabe? Ela se impõe, é o que eu falo, ou ela se fala de vítima, se vê que não ganhou, a mãe se fazendo de vítima, aí ela parte para agressão, aí ela fica descontrolada, e aí acaba a mãe cedendo aos caprichos. São crianças muito cheias de caprichos, são pessoas, elas são muito determinadas no que elas querem, e elas não medem esforços para alcançar os objetivos. Se elas não tiverem uma mãe posicionada, limitadora, essa criança pode se estragar muito no futuro. Amém? Um outro ponto de atenção é a dificuldade que essas crianças têm de reconhecer autoridade. Ela não reconhece autoridade nem de pai, nem de mãe, nem de professor. Ninguém consegue ter um controle de autoridade em cima de uma criança colérica. São crianças muito difíceis de lidar. E quando são muito repreendidas, elas tendem a esconder quando erram, para esconder os seus defeitos. Porque, no fundo, ela age dessa forma porque ela acha que ela é perfeita, que tudo que ela faz é melhor do que os outros. Então, quando ela percebe que ela errou, ela prefere omitir o erro dela. E tem muitas crianças coléricas que elas tendem a um grau de mentiras. Porque tudo que possa mostrar quem ela é, mostrar que ela é frágil, ela começa omitindo, mas depois ela começa mentindo. Então, temos que tomar muito cuidado com crianças coléricas. Amém? Não adianta tentar conter um colérico, dizendo que fique calmo. Isso só vai deixá-lo mais irritado. Conter uma criança colérica só lhe fará inflamar ainda mais. Sabe quando a criança está berrando, está chutando tudo, e você começa, calma, calma, calma. Isso vai instigando, e ela vai berrando mais, vai se descontrolando mais, e aí as mães vão perdendo, sabe, o que fazer naquela hora, né? Então, a melhor maneira de se chegar a ela é lhe mostrar que sua força tem limites. Então, quando ela se acalmar, na hora que ela se acalmar, você vai ter que contar. Olha o que você fez. Olha que coisa feia. Se eu tivesse te filmado, você já pensou uma pessoa que age assim, 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 assado? Você feriu a sua amiga, você feriu o seu irmão, você feriu... Olha o que você fez. Então, na hora que a colérica está calma, é a hora de você trazer a consciência dos erros dela. Porque ela vai refletir quando você falar desta forma. Mas quando ela estiver nervosa, não adianta. A colérica para pedir perdão, gente, não é fácil. Você está errada, você está errada, você está errada. Não adianta que você fala, pede perdão para sua irmã, pede perdão para sua irmã. A colérica trava a boca, chora, sabe, faz, mas ela não consegue pedir perdão. Ela não consegue. É diferente, de repente, do sanguíneo. O sanguíneo faz, sabe, mas com a mesma facilidade que ele fere, ele pede perdão. Ele sem estresse, gente. Ele pede perdão de boa. Mas a colérica não é assim. Em vez de apontar o que fez de errado, dizer a ela qual a forma correta. O colérico também precisa ser útil, ser desafiado, ser sentido na tarefa e ser exposto em atividades que possam competir. Então, como ele é acima da média, como diz a história, né? Você tem que colocar sempre alguma coisa que ele, a princípio, ele dependa de alguém, ele depende de alguma situação para realizar aquela tarefa. Porque ele precisa aprender a depender também de circunstâncias das pessoas à sua volta. Ele precisa entender que ele não é o único que sabe das coisas. Amém? O desafio de uma mãe, de um filho colérico, é ensinar a humildade. É tornar claro que é uma criança muito capaz, muito inteligente, mas que ela também comete erros e que nem sempre está certa. Conscientizar dos seus defeitos. Ela é uma criança ousada, autoconfiante, corajosa e aventureira. Ela tem muitas qualidades, mas se acha melhor do que os outros. E é preciso direcionar e orientar essa força para as coisas boas. Essa mãe deve mostrar para essa criança que ela depende de Deus, ela é dependente de Deus, e que Ele deu toda essa habilidade para que fosse usada para ajudar outras pessoas. Então essa mãe precisa conscientizar que essa criança precisa ser mais humilde, porque uma mãe de colérico que vai realmente dando corda, sabe, falando, ela sempre está certa, não, a professora brigou, não, é ela que está certa, um líder fez alguma coisa, o irmão fez alguma coisa, e a mãe sempre dá razão para essa criança,
ela está conduzindo essa criança para um grau de falência como adulto. Ela vai ter muitos tropeços, ela vai apanhar muito, porque ela vai querer bater muito. E quem bate sempre uma hora apanha, né, gente? Então, o provérbio que a mãe vai ter que usar para essa criança é: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Amém? A criança sanguínea. A criança sanguínea, ela é ativa, ágil, alegre, afetuosa, cheia de amigos. Você pode ter um monte de filhos, mas você pode ter certeza que o sanguíneo é aquele que te agarra mais, é aquele que te soca mais, é aquele que te abraça mais. Ele é impulsivo em todas as coisas. Constantemente ele está em movimento. Mas quando ele cai, ele levanta rapidinho para continuar a correr e a pular, né? Ele se expressa com a intenção de se relacionar e estar com outras pessoas. Aonde tem gente, ele quer chegar, ele quer, né, conversar. Eu falo sempre que o meu sanguíneo, quando a gente viajava, eles eram pequenos, quando eu falava, cadê? Cadê ele? Ele estava sentado na mesa de uma família do lado. Aí eu falava, vem para cá, você não tem família? Ah, mas são meus amigos. O sanguíneo faz amizade, gente. Amigo do peito, acabou de conhecer, tem meia hora, é amigo do peito, sabe? Então, normalmente eu tinha que ficar assim. Se a gente ia para um hotel, gente, eu tinha que tomar um cuidado, porque era impressionante como meu sanguíneo fugia do meu controle para sentar e para assumir realmente a posição de estar com outras famílias. O sanguíneo se expressa com a intenção de se relacionar, né? São crianças extrovertidas, mas elas se envolvem em tudo e se envolvem com todos. Então, ela é uma pessoa muito perigosa, porque ela vai fácil. Se ela tem pessoas do bem, que conduzem ela para o bem, ela entende e vai por aquele caminho. Mas se ela faz amizades com pessoas tortas, ela tem uma facilidade muito grande de ficar torta, porque é amigo, gente. É meu amigo. Você entende? Eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar e falar do assunto com ele, e daqui a pouco se envolve em coisas erradas, muitas das vezes por esse temperamento de, sabe, querer ser aceito, né? São crianças que se envolvem em tudo, mas elas são crianças que falam sem pensar. Elas são impulsivas. Eu não falei que o adulto é aquele que a gente chama de sem noção? A criança, ela começa uma sem noçãozinha, né? Ela vai, ela entra, ela sempre tem um palpite a dar, sempre tem um conselho a dar, que não tem nada a ver com aquilo que você está falando, sabe? Elas são muito impulsivas. Por quê? Eu não falei que a mãe, ela não pensa, né? Ela não analisa os fatos. Imagina em criança. Ela não tem análise dos fatos. Ela fala e pronto, né? É aquela criança, né, que chega para um adulto e fala o que pensa. Às vezes ela ouviu alguma coisa, a mãe e o pai comentando em casa de uma determinada tia, e ela vai e fala quando chega na frente da tia. Mas às vezes, normalmente, é o pensamento dela. É alguma coisa que você fala, por que ela falou isso? Que vergonha! Ela falou esse negócio, vão pensar que eu falo isso. Mas a criança sanguínea, ela tem uma habilidade de raciocínio muito rápido. E ela é muito pronta e espontânea para falar. Na infância, elas podem ser consideradas difíceis, pois são agitadas, mal criadas, não param quietas e se intrometem na conversa dos adultos. Quando tem uma criança nessa condição, pode ter certeza que realmente ela tem uma tendência de temperamento sanguíneo. Quando os pais repreendem, é como se estivessem entrando em um ouvido e saindo no outro. Obedecem por 2 minutos e voltam a fazer o que tinha sido repreendido. Como se, sabe, eu não lembrei, ou até por desafiar os pais. Eu falo assim, às vezes o pessoal, ela me desafia. Às vezes eu vejo nessas crianças sanguíneas que ela não faz assim para desafiar. Ela faz porque é ela. Ela acha o seguinte, me chamou a atenção. Eu vejo assim, né, quando a gente ministra um sanguíneo, é muito engraçado. Porque ele sempre acha assim, nossa gente, mas eu não fiz isso por mal. Não, eu não fiz isso para ferir, eu não fiz isso para ofender. Ele nunca faz nessa intenção, mas ele acaba
sabe, machucando, ele acaba ferindo, ele acaba sendo muito espontâneo, muito verdadeiro. Eu falo que sanguíneo é cheio de ser muito verdadeiro também. Mas só que quando ele percebe que ele pisou na bola, ele tem a mesma habilidade para ir lá, sabe? Aquelas crianças que brigam os dois irmãos, você fala, você fez tal coisa com o seu irmão, vai lá e pede perdão. Aí tem um colérico e um sanguíneo. O colérico não reage. Fica assim, ó, esperando. O sanguíneo vai lá, abraça, me perdoa, desculpa, eu não vou fazer mais. No minuto seguinte ele faz, gente. Mas o colérico, ele se reserva ao ponto de falar assim, nem levanta os braços. O fleumático fica com raiva por dias, sabe? E o melancólico, então, vai guardar isso para a eternidade. Então, olha que situação. Olha que situação. Muitas vezes consideradas difíceis e dispersas, porque essas crianças têm muita dificuldade de exercer a mesma atividade por muito tempo. Então, ela tem que mudar, mexer, alterar. É uma criança irrequieta, ela não consegue parar sentada, ela não consegue, sabe, é o tempo todo pulando, é o tempo todo se agitando. E aí as pessoas à volta acham assim, nossa, que criança, que ela movimenta o ambiente. Quando tem adultos querendo conversar e tem uma criança sanguínea, acabou a conversa, suspende, adia. Porque você vai passar muito estresse, porque a criança não vai ter um comportamento de deixar que os adultos conversem, por exemplo, né? E muitas das vezes, por ela ser realmente muito dispersa, e ela tem um diagnóstico errado de TDAH. Eu falo assim que tem tido muitos erros na avaliação desse transtorno, porque o TDAH são pessoas esquecidas, são pessoas, né, que fazem as coisas, o aprendizado é mais lento, porque elas não focam naquilo que tem que focar. Mas, normalmente, a raiz de um TDAH é sanguíneo. É sanguíneo. Aí ele pode estar desenvolvendo depois um processo. Mas, muitas das vezes, é só o temperamento mesmo dele que é daquele jeito. E realmente a pessoa acaba tendo um monte de diagnósticos mais poderosos. E se você trabalhar nesse temperamento, você vai ter resultados muito propícios também. Amém? Não queira prender a atenção de um sanguíneo por meio de sermão ou advertências, pois dentro de poucos instantes estará tão inquieto quanto antes. Você pega, vai conversar com um sanguíneo, vai chamar a atenção. Senta aqui que eu quero falar com você. Você começa a falar e ele começa, não, tá bom, eu entendo. Tá. Daqui a pouco ele vai escorregando no sofá, aí ele vai coçando a cabeça, ele vai rodando, ele não para. E se você quer falar, você tem que ir andando atrás, sabe? O sanguíneo, ele é poderosamente irrequieto. A maneira mais adequada para você envolver a atenção de sanguíneo é você atrair ele com um amigo. Não adianta você... O sanguíneo, normalmente, a gente acaba perdendo a paciência. Então, você acaba falando mais duro, gritando, alguma coisa. Você não atrai a atenção dele. Mas se você for com calma, sabe, trazer para perto... Eu falo que as professoras que têm, né, essa avaliação mais profunda, ela sabe que um sanguíneo na sala, ele é capaz de bagunçar todos os outros temperamentos na sala. Então... Uma professora habilidosa, ela acaba chamando o sanguíneo para perto e fala, você é meu ajudante. Você vai me ajudar, trazer tarefas, trazer com que ele tenha foco em algumas atividades, sabe? Para que ele possa se sentir útil para aquela situação. Senão você nunca vai prender a atenção dele. E ele vai dispersar a atenção dos outros. Amém? Se tiverem pais que indiquem limites, quando vão crescendo, vão conseguindo dominar suas maneiras de falar e confrontar, e se tornam agradáveis, divertidos e necessários em toda boa festa. Por isso, mãe de sanguíneo, vai falando para ele, sabe? Não desista, como diz a história, né? Você experimenta que ele vai realmente tendo um controle no temperamento dele. É o que eu falo, o nosso temperamento só pode ser transformado através da ação do Espírito Santo. A pessoa sanguínea, eu falo assim, é uma pessoa necessária nas festas. Sabe aquele arroz de festa que o pessoal brinca? Quando tem uma festa, eu falo por mim, né? Quando eu chegava na festa, se faltavam os meus sanguíneos, é a primeira pessoa que as pessoas perguntam, e fulano não vem? Né? E ciclano não vem?
Você fala, não, mas eu estou aqui. Não, mas o sanguíneo, ele traz a emoção na festa. Ele diverte o pessoal, ele conversa com todo mundo, ele é espontâneo, sabe? Então, é uma pessoa sempre alegre no meio, né, de uma festa, de um grupo. Então, eu falo assim, eles se tornam um sanguíneo, né, já depois adulto, e entendendo os princípios dele, né, ele se torna agradável, divertido e necessário em todas as festas. Ninguém esquece de convidar aquele sanguíneo, gente. É impressionante. É impressionante. Porque eu falo assim, que sanguíneos é o tipo de temperamento que as pessoas amam ou odeiam. Eu falo claramente, sabe? Ou a pessoa é apaixonada pelo sanguíneo e ela fala do sanguíneo porque fala assim, ele não pode faltar na festa de jeito nenhum. Ou aquela pessoa fala, graças a Deus que o sanguíneo não veio, sabe? Então, ele é amado ou ele é odiado. Tem pessoas que falam assim, como ele não tem muito equilíbrio, as pessoas também são pessoas determinadas que gostam da bagunça e falam assim, ele faz aquilo que eu não tenho coragem de fazer. Eu falo que os fleumáticos, eles têm um pouco de impaciência com o sanguíneo, porque às vezes eles extrapolam, né? Eles não são comedidos. Mas, no fundo, os fleumáticos, às vezes, têm muita vontade de fazer e falar aquilo que o sanguíneo faz e fala. Então, ele fica nervoso, mas ele, no fundo, ele fala, eu queria ser igual a ele. Porque o sanguíneo, ele é muito, muito espontâneo, né? O desafio de uma mãe de um sanguíneo, por ser uma criança mais agitada, agressiva, opositora, precisa receber mais limites. Aí você tem que ler aquele versículo para ele. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Gente, isso daqui está na Bíblia, tá? É Provérbios 29:15. Lá na Bíblia não fala assim, se o filho for mal criado, se o filho te fizer passar vergonha, ele não fala que é o pai que vai passar vergonha. É a mãe que vai passar vergonha. Por isso que eu falo, olha o papel fundamental que uma mãe exerce na vida dos filhos. Então, quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Sabe aquela história? Ele age daquela forma em casa com a mãe, quando chega na frente dos outros, ele quer se opor, ele quer falar, ele quer contestar, ele quer mandar na mãe na frente dos outros. Então, se tiver uma mãe que não dê limites a esse sanguíneo, ela vai passar vergonha. Lembrando que uma mãe de sanguíneo terá sempre um desafio, porque constantemente receberá reclamações. Por isso terá que exercer sua função com muita sabedoria, cautela e inteligência. Não vai, sabe, de ímpeto. Não corre realmente para defender as causas que você não sabe. Porque eu falo, todo mundo sabe o filho que tem em casa. E ninguém é obrigado a aguentar filho malcriado dos outros, gente. Esta é a verdade. Você está criando um filho malcriado, quer aguentar as malcriações deles, você está pagando o preço. Mas um professor, uma pessoa de fora, não tem essa obrigação. Então, mãe, haja com cautela, com sabedoria, com inteligência. Amém? Ufa, eu estou correndo porque a hora passa muito rápida. O filho fleumático é uma criança que se sente confortável em um ambiente, mesmo sem conversar com ninguém. Para ela, tanto faz. Tanto faz. Ela senta lá, ela fica quieta. Elas são introvertidas, aparentam estar sempre no mundo da lua, alheia a tudo à sua volta, mas são extremamente observadoras. O fleumático, gente, é aquele tipo que os adultos falam assim, né? Às vezes eu vou fazer uma ministração, a mãe traz uma criança, aí fala assim, eu trouxe porque ele é bem quietinho, ele fica ali. Aí você quer conversar, você fala assim, não dá para falar desse assunto porque seu filho está ali. Não, ele está no mundinho dele, gente. Ele observa tudo, ele ouve tudo. E depois ele tem uma observação a tudo. Eu falo que ele foi levantado, que esses humoristas que imitam muitas pessoas, normalmente eles têm o temperamento do fleumático, porque ele é extremamente observador. Então, ele imita a voz, ele imita o jeito, ele tira o sarro de toda a situação depois, na frente de ninguém. Mas, por exemplo, uma criança observa, né,
uma situação, quando chega em casa, onde é um ambiente confortável para ele, ele vai tirar o sarro, ele capta coisas que um sanguíneo colérico não capta. Ele, age de uma forma muito profunda nisso. Eles parecem sempre bravos e mal-humorados. Fleumático é assim. Você olha para ele sorrir, sabe aquela história? A pessoa sorri com os olhos. O fleumático não se expressa muitas vezes. Você não sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo, se ele está gostando, se ele não está gostando. Então, uma criança fleumática, ela é extremamente fechada, né? Você dá um presente para ele, né? Enquanto o sanguíneo pega o presente, fala, ai, que legal, tal, e depois em seguida joga do lado. Um colérico pega e fala, nossa, como eu queria tal coisa, né? O melancólico também, ele costuma, né, olhar para o presente 2 vezes. Um fleumático, você não consegue saber se ele gostou ou não gostou. Aí você dá um presente, você fica assim, e aí, você gostou? Gostei. Não, se você não gostou, a gente troca. Então dá, eu vou trocar. Não, eu acho que eu gostei, sabe? Ele não tem expressão. Então, ele parece sempre bravo e mal-humorado. Então, ele se protege das pessoas com essa cara, sabe? De ficar bravão. Então, ele não quer muitos relacionamentos. Mas, é o que eu falo, ele desenvolve poucos amigos, mas ele é muito fiel a eles. O fleumático é assim, ele escolhe a dedo os amigos. Mas aqueles amigos perpetuam até quando ele é adulto, ele ainda tem contato com aquele único amigo, sabe? Ele guarda aquele amigo de uma forma muito especial. E ele é de um grande coração, mesmo com quem não tem tanta intimidade. Ele sempre pensa assim, poxa, como ele é observador, ele observa situações, poxa, aquela pessoa está precisando de tal coisa. Então, ele dá um jeito de ajudar. Às vezes, ele incentiva um sanguíneo ou um colérico a fazer uma vaquinha, né? Olha, vamos fazer uma vaquinha, eu já dou tanto. Ele não é o que toma a frente, mas ele põe alguém na frente para tomar essas atitudes de ajuda. É o que eu falo, ele observa, então ele consegue discernir as pessoas que estão passando por alguma necessidade, que precisam de alguma coisa. Amém? Eles convivem muito bem com o seu mundo interno, mas quando chamado numa conversa, expõe uma inteligência muito especial e abrangente. Ele está numa festa, está aquele vucu-vucu, aquele monte de gente, ele está lá no cantinho. Você fala, nossa, você está triste? Vem para cá, fica com a gente. Ele fica de boa, gente. Ele fica de boa, só observar para ele já está de bom tamanho. Mas, quando insistem para que ele participe da roda, que ele comece a conversar, ele vai mostrar que ele tem uma inteligência muito especial. Como ele é observador, ele aprende muito. Então, ele tem muito para falar. Então, o fleumático, ele é assim, ele é envolvente e cativante, porque ele tem observações que muitos dos outros temperamentos não deixam que a pessoa se envolva e aprenda. O fleumático, ele é profundo. Quando ele dá uma palavra, ele é profundo naquela palavra. Quando ele vai estudar a Bíblia, ele pega, sabe, no meio das palavras, o discernimento daquela revelação. Então, o fleumático, ele é muito assim. Ele não reage a provocações e brigas. Porém, quando brincam, eles às vezes são sarcásticos. Então, ele fica na dele. Ele não gosta. Mas aí, quando ele pega um pouco de liberdade, ele faz uma brincadeira. Só que, normalmente, ele é sarcástico nas brincadeiras. E aí, um outro temperamento vem e reage, revidam. Aí, eles ficam extremamente bravos. Então, são aqueles que eles gostam de brincar, gostam de tirar o sarro, gostam de expor, porque o fleumático, quando... É o que eu falo, ele fica na dele, mas cutucou, ele acaba expondo alguma situação da pessoa. Quando ele expõe e alguém revida, ele não aceita. Ele não aceita. Aí fica todo bravinho, né? A característica mais marcante desse temperamento é a constância. Eles são persistentes e não desistem diante das dificuldades. São crianças obedientes que recebem um direcionamento e já seguem de imediato. É muito engraçado quando você vê uma criança e você fala assim, olha, faz tal coisa, vai buscar tal coisa. Enquanto o sanguíneo fala assim, a frase ideal do sanguíneo é, já vou. Já vou. Você fala, filho, vai fazer tal coisa. Já vou. E aí ele continua fazendo o que ele está fazendo. Você já foi? Não, eu já vou.
O fleumático, você fala, ele vai rapidinho. Ele tem uma obediência muito rápida. Mesmo que ele não assimilou. Às vezes ele chega no meio do caminho, mas o que é para fazer mesmo? Como que era para fazer? Ele nem parou para entender direito qual foi a ordem. E muitas das vezes ele não concorda com aquela ordem, mas ele obedece. Então, é desta maneira a atitude de uma criança fleumática. São organizadas e calmas, mas precisam de metas altas para que possam se desenvolver. Ele tem uma capacidade maravilhosa, mas se não tiver alguém para impulsionar ele a abrir o horizonte dele, ele gosta muito da zona de conforto. Então, ele fica ali de boa, ele prefere, é o que eu falo, são os fleumáticos que aguentam ficar em empresas 15, 20 anos, mesmo não gostando do que faz. Ele prefere o comodismo de não sair daquela posição do que ele ousar, do que ele tomar iniciativa para sair da zona de conforto dele, né? Agora, uma coisa, não tente agitar um fleumático, pois diante dos estímulos para despertá-lo, ele trava. Se você começa a forçar, não, vai, sabe, forçando, gente, ele não vai para canto nenhum. Ele trava, ele não consegue mais raciocinar, ele não consegue ter discernimento dos passos que ele tem que dar. Então, ele é uma pessoa assim, para você conduzi-lo ele para alguém, é melhor que você coloque ele perto de alguém que seja uma pessoa motivadora, uma pessoa realizadora. Aí você faz de amiguinho, traz um amigo que é uma pessoa que é mais ativo. E aí sim, aí você fala, olha, faz com fulano tal coisa. Aí ele vai, ele faz. E aí ele consegue realizar muito mais do que o amiguinho dele, muitas das vezes. Muitas vezes mais do que o amigo. Mas ele não tem o ímpeto da iniciativa porque ele não tem autoconfiança. Amém? O desafio de uma mãe de um fleumático. Fazer vencer a timidez. É uma criança ansiosa, insegura, que precisa receber mais apoio, mais palavras de valor que ele vale, né? De validação, que a gente chama, de autoconfiança, de orientação, segurança, incentivo e estímulo para ser mais ousado, pois ele é muito competente. O versículo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, incentive o seu filho fleumático de que vale a pena arriscar. Porque mesmo que, sabe, alguma coisa tropece no caminho, vale a pena porque Deus transforma aquilo em bênçãos. Então, que ele possa vir a se tornar mais corajoso e mais ousado. Amém? Melancólica. Essa criança, ela não traz dificuldades durante os primeiros anos de vida, porque ela é muito obediente, ela é passiva, ela é calma, ela é tranquila, ela é amável, ela é educada, parece que já nasceu adulta. A diferença, porque eu falo assim, os temperamentos quentes é o colérico e o sanguíneo, e os frios é o fleumático e o melancólico. A diferença é que o fleumático gosta de falar muito pouco. O melancólico, ele sempre tem uma opinião a dar, sempre, né? Mas ele é uma criança assim que, eu falo assim, ela é amável, educada. Sabe aquelas crianças que você começa a conversar, de repente uma criança de 5 anos, ela está te falando coisas que você fala, gente, ele é anão, não é possível. É anão, como que ele sabe tudo isso? Olha que profundidade que ele sabe determinado assunto, sabe? Então, ele é uma criança que a gente brinca, parece que ele já nasceu adulto. Gosta muito de solidão, mesmo quando está entre amigos, consegue ter acesso ao seu mundinho. Às vezes está um monte de criança brincando, correndo, fazendo. De repente, o melancólico, ele se recolhe num segundo, vai para um brinquedo onde ele brinque sozinho, né? Onde ele fique à parte, ele se dá bem com ele mesmo, numa boa, entendeu? É uma criança também que gosta e necessita de rotina. Não queira alegrar um melancólico também com piadinhas, pois ele pode tornar-se mais retraído, pois não gosta de chamar atenção para si. Né? Aquelas mães sanguíneas que falam assim, olha, está vendo? De repente, o filho, olha, você está vendo? Olha, ele já está de bigode, ele já está não sei o quê. É o suficiente para o melancólico se retrair mais ainda, por brincadeiras mais tranquilas, mais, sabe, que não ofendem, já é o suficiente para ele se envergonhar, porque todo mundo olha para ele.
Então, ele se retrai mais ainda numa condição. Às vezes, né, uma mãe mais quente no temperamento, ela acha assim, olha, fala com fulano, vai, conversa, cumprimenta, vai, conversa e fala desse assunto. Então, a mãe vai acabando travando o filho naquela condição, porque ele fica com tanta vergonha, introvertido, que ele não consegue realmente se expressar naquele momento. Ele tem que ser no tempo dele, da maneira dele, quando ele se sentir confortável, ele vai, ele fala, mas não empurre para fazê-lo. Amém? Ele tem dificuldades em se expressar através da fala e leva para a vida adulta muitas marcas, pois guarda experiências e memórias negativas. É o que eu falo, ele não contesta quando ele julga ser injustiçado. Ele não demonstra. Você, às vezes, tem 2 filhos, você tem um comportamento com sanguíneo e com um melancólico, da mesma forma. Quando ele crescer, ele vai lembrar daquele fato que você cometeu, que ele fala assim, eu me senti injustiçado, porque eu não fiz nada. Aí a mãe fala, mas por que você não falou? Porque para mim os 2 tinham feito juntos. Não, eu não fiz, foi fulano que fez. Mas ele não se expressa, ele tem muita dificuldade para se abrir e falar o que ele está sentindo. Então ele é um funcionário que ele vai engolindo sapo. Mas o problema do melancólico é quando chega na tampa, aí ele explode. Ele tem os graus de explosão muito forte também, justamente por causa disso, que ele vai acumulando. Amém? É retraído porque tem baixa autoestima. Ele se julga incapaz e acredita que ninguém gosta dele. O melancólico, ele tem uma natureza de que fala assim, por isso que eu falo, ele quer se envolver pouco, ele quer falar pouco, porque ele fala assim, eu não sou bem aceito. Tudo que eu falo, é engraçado que, teve um melancólico que ele estava falando, é engraçado que quando eu me proponho a falar, eu começo a falar de um assunto, aí eu estou falando, nossa, por que eu estou falando isso? Que besteira. Nossa, eles devem estar me achando ridículo. Nossa, ele vai, sabe, achando que ele é o mais torto, é o mais errado. Então ele vai, para ele é mais confortável ele se fechar. Então, é esse que é o problema. Mas por que aciona isso? Porque o melancólico é perfeccionista. Ele é o temperamento mais perfeccionista, que exige mais perfeição. Então, ele exige dele mesmo, mas ele exige de todo mundo que está à volta dele. Então, por ele exigir muito das pessoas, o que acontece? Ele se torna muito crítico. Sabe? Aconteceu uma situação, né, qualquer que seja, enquanto outros relevam, o melancólico, de tudo que aconteceu, por exemplo, numa festa, ele vai citar os pontos negativos daquela festa. Ele vai esquecer que a noiva estava maravilhosa, ele vai esquecer que o casamento foi bom, ele vai esquecer que a comida estava gostosa, ele vai esquecer de tudo isso. Mas ele vai falar, você viu o comentário que o pastor fez na hora do casamento? Você viu a comida? Aquela salada, gente, pelo amor de Deus, servindo num casamento? Você entende? Ele vai procurar os pontos negativos. É uma pessoa crítica. E ele cobra demais as pessoas. Ele não aceita erros. Porque é o que eu falo. Ele cria tantas expectativas com as outras pessoas, que se a pessoa não agir exatamente como ele imagina que a pessoa deve agir, ele cita realmente a parte negativa. Então, melancólico é extremamente crítico, perfeccionista, cobra de si e dos outros. Encontra defeito em tudo e tem muita dificuldade de relevar por menor que seja. E o pessimismo do melancólico o torna inseguro. Por isso, é exageradamente cauteloso para tomar qualquer iniciativa. Ele adia todos os processos, não é por ser lento, como às vezes um fleumático. Ele adia porque ele vê toda a parte negativa que possa acontecer lá para frente. Então, por receio, ele não quer entrar nas novidades, nas coisas que vai tirar realmente ele da zona de conforto. Então, por quê? Porque ele enxerga a parte ruim, né? A gente sempre brinca. Se conversar com o melancólico é aquele que sempre joga um balde de água fria, né? Chega um colérico, fala assim, gente, se a gente fizer tal coisa, vamos fazer, né? Vamos fazer um evento, então vamos fazer o evento assim, assim, assado.
Aí o sanguíneo já sai, vamos, o que é para fazer? Ele já sai sem precisar de ordens maiores, ele sai na frente. Um fleumático fica só observando, e o colérico e o melancólico fala assim, gente, não vai dar certo. Se você fizer desse jeito, vai dar ruim. Então o melancólico é sempre aquele que tem alguma coisa para falar assim, é bom não arriscar, gente, desse jeito não vai funcionar. Então, mas por quê? Pelo perfeccionismo e pelo pessimismo. É preciso ser presente afetivamente com a criança melancólica. Abraçar, dar carinho e assim tentar acessar essa criança. Porque o melancólico, você nunca sabe realmente o que ele está pensando, sabe? Então, ele se fecha muitas das vezes e você não consegue saber, igual eu falo, num grau de injustiça. Ele sofreu uma injustiça, ele não vai te falar. Se ele não sentir que você ama, que você quer acessar o coração dele, que você quer realmente saber o que ele está pensando, ele nunca vai se pronunciar e falar o que ele está pensando. Então, é preciso acessá-lo, sabe, com abraço, com carinho, mostrar que o ser humano é capaz de suportar sofrimentos. O melancólico, tudo dele é mais sofrido. Ele acredita assim, olha, fulano passou por tal coisa, mas a minha situação é muito pior. A minha situação é muito, sabe, você não está entendendo, né? Se de repente ele está com, sei lá, vamos supor um adulto, né? Está com a esposa muito doente. E aí você vai falar assim, não, olha só, você quer incentivar, quer fazer o crer, quer não sei o quê. Porque veja bem, olha, fulano passou por essa situação e venceu. Não, mas o dele foi diferente. A doença da pessoa pode ter sido um horror, mas a gripe que ele está passando naquele momento é muito maior e muito mais dolorida do que o câncer que a outra pessoa teve. Ela é extremamente sabe? Eu falo assim, um colérico e sanguíneo, eles pensam muito assim, no grupo, nas pessoas, né? Estar nas pessoas. Como o fleumático e o melancólico, eles são muito introvertidos, então todo o foco gira em volta deles. Por isso que quando eles enfrentam uma dificuldade, alguma coisa, ele acrescenta muito, ele valoriza muito aquele problema. Por isso que aí ele fica entristecido, ele fica abatido, porque realmente as coisas dele têm que ter valor, entendeu? Não adianta, se você começar a conversar com o melancólico e querer trazer um ânimo através de testemunhos e comparação, ele vai ficando irado, porque vai falar assim, você está vendo, você não entende nada. O que eu estou passando é pior do que isso. Então, você tem que mostrar o quê? Que todo ser humano é capaz de suportar sofrimentos e contar testemunhos de pessoas que venceram dificuldades semelhantes. Insista nisso, sabe? Valorize isso, para que ele possa ouvir e pensar a respeito. O desafio da mãe de um melancólico: cativar a confiança dele e levá-lo a acreditar que ele é amado. Que ele precisa sentir que você se importa com ele e com suas dores. Não adianta você chegar para o melancólico, ele se ralou, né? Caiu, machucou, e você vai falar, não é nada, não é nada. O melancólico fica furioso. Ele vai lembrar anos depois que você não fez um curativo no momento certo, que você não valorizou aquele tombo que ele tomou. Você precisa falar assim, nossa, realmente, filho, olha, machucou, né? Mas olha, nós vamos passar um remedinho, isso vai passar. E isso é na vida do melancólico. Se você não mostrar para ele, não der atenção para atrair, sabe, que ele abra o coração, ele nunca vai contar exatamente o que ele está sentindo. Ele não vai ter confiança, porque eu falo que o melancólico, ele é muito desconfiado. Ele desconfia muito das pessoas. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer com que ele fale o que ele sente. Estão entendendo? É uma criança fechada, carente e insegura, e precisa de mais palavras de afeto, toque, colo e de mais atenção. O melancólico, se você só consegue quando você demonstra carinho, abraços, beijos, porque ele não consegue se expressar falando. O versículo, Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
é isso que você vai trabalhar na vida do seu filho. Amém, queridos? Então, diante de tudo que nós falamos aqui, você acha que deu para discernir qual é o temperamento do seu filho? Deu para identificar o seu temperamento? Eu falo, quando você identifica o temperamento do seu filho, da sua esposa, do seu marido, das pessoas que estão à sua volta, você consegue identificar isso, você vai aprender como lidar com cada temperamento. E você conseguirá acessar a vida daquela pessoa. Se você descobrir o temperamento do seu filho, você vai acessar o seu filho na sua individualidade. Você não vai querer montar uma regra padrão para todos os seus filhos. Cada um você vai tratar na sua individualidade. Amém? E você conseguiu discernir o seu temperamento? Deu para ter uma ideia, uma abrangência? Conhecer os nossos temperamentos vai nos ajudar no nosso relacionamento com as outras pessoas. Quantas vezes o nosso temperamento nos afastou de pessoas que amamos? Fala sério. Quantas as vezes você explodiu quando não precisava de tudo aquilo, né? Aí rouba oportunidades, né? Você fala coisas que não deveria, e às vezes uma coisa está para acontecer e você acaba, pondo tudo por água abaixo. O seu temperamento pode te roubar a paz, porque às vezes é aquele que você fala assim, eu não vou engolir isso, eu falo e pronto. O que acontece? Você cria conflitos ainda maiores. Você, ao invés de resolver problemas, você aciona problemas maiores e te roubam a paz. Então, temperamento, ele nos traz roubos em muitas áreas. Roubos de relacionamentos, de pai e filho, roubo de relacionamentos com o patrão, roubo de relacionamento de irmãos, roubo, em todas as áreas. Finalizando, ele rouba a paz. Estão entendendo, queridos? Então, nós precisamos ativar, através do Espírito Santo, um temperamento com ação do fruto do Espírito. Eu sempre gosto de falar isso. Os frutos espirituais, que é profecia, revelação, tudo mais, que todo mundo, todo crente que, crente raiz, ele gosta de ter esses dons espirituais, mas eu sempre deixo claro, esses dons não levam ninguém para o céu, ninguém. Mas o temperamento controlado através do Espírito Santo, do fruto do Espírito ajuda a controlar o seu temperamento. E isso facilita a tua chegada no céu. Amém? Às vezes você se perde no caminho por causa do seu temperamento. E hoje eu quero deixar claro que o Espírito Santo pode agir ao seu favor. Pode mudar essas coisas que você fala que não consegue mudar sozinho, né? Então, gente, todo o assunto que nós tratamos hoje não foi para trazer acusação das falhas por causa do nosso temperamento. Não foi para isso. Eu não vim aqui, de repente, num dia das mães, e você está aí lembrando, nossa, tal dia eu fui injusta com meu filho, tal dia eu fui muito tonta de acreditar e de tomar as dores do meu filho, porque eu vou atrapalhar ele na caminhada. Então, não é nesse intuito de trazer acusações das falhas que você cometeu, mas é simplesmente que você entenda que há um aliado ao seu favor, o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, e que há um aliado ao seu favor, para que você também ensine o seu filho que ele venha depender do Espírito Santo. Uma mãe cristã tem essa incumbência de se relacionar com o Senhor, de se relacionar com o Espírito Santo e de fazer os seus filhos também dependerem dele, para que eles possam ter temperamentos controlados, para que eles possam ser pessoas realmente mais tolerantes em tudo, em tudo na vida, e que eles possam alcançar coisas muito maiores que Deus tem para a vida deles. Amém, queridos? Então, mãe, eu quero dizer para você, para de aceitar simplesmente a acusação de Satanás, impondo. Eu falo que Satanás, ele nessas cobranças, de que você não está sendo uma boa mãe, de que você está fazendo errado, muitas das vezes ele quer te expor a situações ridículas. Eu sou testemunha disso. De mães que vêm tomar satisfação por causa de filhos, e depois, quando cai a ficha, ela fala, nossa, por que eu fui fazer esse papelão?
sabe? Então eu falo assim, Deus não tem essa situação para você. Ele quer acrescentar, Ele quer que você seja ensinável, para que você exerça verdadeiramente o seu chamado como mãe, a sua missão como mãe. Tudo que o seu filho precisa já está em você, mas precisa ser acionado o Espírito Santo em você. Sozinha você não vai realizar esta missão com toda a leveza, né? Toda a leveza do amor que você deve exercer por seus filhos. Você vai exercer com sabedoria, com ponderância, com tolerância, né? E você entendendo que o Espírito Santo pode realizar uma grande, uma maravilhosa e linda obra na sua vida. Amém, queridas? Então, é isso que nós temos para o dia de hoje. Que realmente isso venha fazê-las refletir, fazer a cada um de nós refletir, para que a gente possa aprender mais com o Senhor, a dominarmos, a controlarmos o nosso temperamento, para a gente ter sucesso, para a gente alcançar as promessas de Deus. Deus tem promessas, mas muitas das vezes nós perdemos essas promessas por causa dessa natureza genética, que se não for acionado o Senhor, não vem o tempero certo para que a gente alcance coisas maiores. Amém, queridos?